Os rumos políticos do Brasil. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para iniciarmos, eu gostaria de chamar ao palco a mediadora deste painel, Victoria Jardim, presidente do IE. Vocês vão cansar de mim já. Einstein já dizia que insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Apesar de aprendermos sua importante fórmula de equivalência entre massa e energia no colégio, parece que não absorvemos os ensinamentos de sua mais famosa frase. Mas por que parece que voltamos à estaca zero? A verdade é que nós estamos tão perdidos quanto Alice estava, ao perguntar para o gato listrado para onde ir. O gato sabiamente respondeu que, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí eu pergunto, será que nós sabemos para onde queremos ir? Aonde queremos chegar? Que tipo de país e de futuro nós queremos construir? O brasileiro, assim como Alice, em seu diálogo com a lagarta, parece sofrer de uma crise de identidade durante sua busca por um país melhor. Oscila entre se diminuir toda vez que bate a síndrome do vira-lata e se agigantar em rompantes de confiança oriundos da velha esperança de que o Brasil seja o país do futuro e o Cristo Redentor vá finalmente decolar. Em meio a essa crise existencial, discursos populistas ganham força, com suas promessas vazias de um futuro que nunca chega. Lamento informá-los que, enquanto não tivermos uma base mínima de princípios e valores básicos de respeito à vida, à propriedade, às liberdades individuais e à livre iniciativa, pouco importa se vamos pela esquerda ou pela direita, se vamos encontrar a lebre de março ou o chapeleiro maluco, pois no final do dia são todos malucos, como alertou o gato. Para debater para onde essa estrada vai nos levar, contaremos com a presença dos governadores, que estão buscando fazer a diferença em seus estados. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Uma salva de palmas para eles, por favor. Parabéns, Zema. Estão te gritando para ti aqui, ó. Uma salva de palmas para o Zema. Pessoal, por favor, vamos dar o início ao painel. Cada um de vocês, então, terá 15 minutos para uma breve explanação. Fiquem à vontade se quiserem usar o microfone ou ir ao púlpito. Podemos começar com o senhor, governador Zema? Por favor, então. Boa noite a todos, a todas. Quero saudar o meu colega Eduardo Leite, que eu tive o prazer de conhecer há cerca de 4 anos e meio, logo que ganhamos a nossa eleição em 28 de outubro de 2018. Então, a minha convivência com o governador Leite já tem algum tempo, admiro muito o trabalho que ele faz aqui no Estado. Obrigado, Vitória, um prazer estar aqui no Fórum da Liberdade. Como eu estou aqui fora de Minas Gerais, eu vou contar rapidamente a minha história. Eu venho do setor privado, mudei de profissão aos 54 anos de idade. Uma mudança difícil,
Durante mais de 30 anos, eu trabalhei numa empresa de varejo em Minas Gerais, semelhante a Colombo, aqui no Sul, que tem lojas em todo o estado. Eu fiz a empresa sair de 4 lojas para mais de 400. Eu sempre gostei muito de gestão e não queria cometer um erro que vários empreendedores cometem, que é só sair da empresa para ir para o hospital ou então para o cemitério. Então eu fiz a minha sucessão, ainda novo. Em 2016, eu fui para o conselho de administração da empresa, que já estava profissionalizada e que continua operando sem a necessidade da minha presença. Nunca havia pensado em entrar na área pública, pelo contrário, eu até via a atividade política como algo semicriminoso na minha vida. Recomendava aos empregados que não se envolvessem com política, que se mantivessem distantes. E acabei, no final do ano de 2017, recebendo um convite do Partido Novo para ser candidato. E imediatamente eu falei não, porque não conhecia, nunca tinha sido candidato, mas aquele convite fez com que eu passasse a ter insônia. Aí eu falei, alguma coisa está errado. E aí eu vi que eu que sempre condenei coisas erradas no setor público, na área política, estava tendo a oportunidade de mostrar que seria possível fazer diferente, e aquilo começou a me incomodar. E eu falei, eu vou ter de ir, porque parece que eu estou contra mim mesmo aqui falando não. Eu sempre critiquei, agora a empresa está profissionalizada, meus filhos estão criados, a vida me possibilita isso, e eu vou falar não. Mas antes de decidir, eu fui num psiquiatra e fiz ele me dar um atestado de sanidade mental, para saber que eu estava em plena ciência, que eu não estava tendo um surto. E fiz uma campanha extremamente austera, rodando no meu carro, dirigindo, visitando mais de 200 cidades, e para minha surpresa e contra todas as chances, nós fomos o primeiro colocado já no primeiro turno, com 42% dos votos. Lembrando que eu não tinha nenhuma aliança, que eu não tinha nenhum prefeito me apoiando, praticamente um voo solo. Com certeza o meu histórico de empresário, visitando mais de 400 cidades durante 30 anos, deve ter contribuído, deve ter tido um peso. E eleito, o que nós temos feito em Minas Gerais é recuperarmos o Estado, como o governador Eduardo Leite tem feito aqui. Conseguimos a adesão ao regime de recuperação fiscal, da mesma maneira que o Rio Grande do Sul fez, e com isso estamos tendo um alívio no nosso fluxo de caixa. Mas os desafios ainda são muito grandes, porque nós ainda temos estradas para recuperarmos. Até 1 ano e meio atrás eu ainda pagava a folha de pagamento atrasada. Quem não paga o salário em dia não tem dinheiro para investir. Somente o ano passado é que nós começamos a recuperar a malha viária do Estado e corrigimos uma série de problemas, porque a saúde não funcionava em Minas, as escolas estavam literalmente desmoronando, não tinha uma merenda adequada, a segurança pública, uma série de ineficiências. Hoje as forças de segurança trabalham de maneira integrada, e eu posso dizer que o maior avanço veio da liberdade econômica, Vitória, que nós temos dado para quem investe e empreende em Minas Gerais. O governo que antecedeu ao meu, em 4 anos, atraiu, pelos protocolos de intenção assinados, 26 bilhões de reais.
Nós, na primeira gestão minha, conseguimos atrair um número mais de 10 vezes superior, 270 bilhões de reais. Isso fez com que o Estado criasse, nos 4 anos da minha primeira gestão, 580 mil empregos com carteira assinada de acordo com o CAGED do Ministério do Trabalho. E esse trabalho continua. Hoje, nós que somos o maior produtor de café do Brasil, temos sacas de café sendo comercializadas a 62 mil reais, que é um valor 50 vezes o valor normal, adotando o mesmo raciocínio que vocês adotam aqui para o vinho. Tem vinho de todo tipo, e Minas Gerais só produzia café commodity. Hoje não, muitos pequenos produtores têm uma produção diferenciada, onde os preços, como eu disse, são muitíssimo superiores. Então, esse apoio ao setor privado hoje acontece. O meu secretariado sabe que se alguma coisa ficar engavetada, eu estou sempre em contato com o setor produtivo, estou sempre questionando. E a FIENG, que é a nossa Federação das Indústrias, a FAENG, a Federação da Agricultura, a FEComércio, tem trabalhado quase como se fosse um secretariado adicional, tamanha a nossa interlocução com o setor produtivo. E isso tem criado um ambiente muito favorável. A economia de Minas, que em 2018 representava 8,8% da economia brasileira, no ano passado já representava 9,3%. E nós ainda enfrentamos uma tragédia de Brumadinho, que fez com que a atividade fosse muito prejudicada no meio do caminho. Nós temos feito esse trabalho com uma política meritocrática. Eu falo que, apesar do Estado ter 300 mil funcionários na ativa, sem considerar aqueles aposentados, eu não tenho um parente. O meu secretariado, eu não conhecia nenhum deles há 5 anos atrás. Todos foram selecionados porque podem contribuir, porque têm competência para poder desempenhar bem na sua respectiva pasta. E concluindo aqui, eu queria lembrar que em debates já no Partido Novo, nós pautamos a questão de termos, nós liberais, de melhorarmos a nossa comunicação. O Partido Novo tinha um slogan lá, que alguns aqui já devem ter visto, que era: privatiza tudo. Isso, sinceramente, mais assusta do que convence. Então, nós que sabemos que a liberdade é fundamental, que o setor produtivo não pode ter grandes amarras, temos de estar adaptando o nosso discurso para a realidade brasileira. Acho que aqui nesse auditório a grande maioria são pessoas esclarecidas, mas nós não podemos chegar para o grande público e falar livre mercado, ele entende pouco isso. Não podemos chegar para o grande público e começar a falar Mises, Hayek, Friedman. As pessoas nunca ouviram falar sobre isso. Nós temos de levar para o grande público é o seguinte: nós queremos um país que gere mais emprego. Nós queremos um país onde as pessoas que querem trabalhar, querem empreender, não vão enfrentar obstáculos, burocracia no Estado. Esse tipo de discurso é que nós temos de ir lapidando para poder convencermos. E nós sabemos aquilo que a esquerda faz muito bem, e de maneira mentirosa e não objetiva, porque muitas vezes mais é para manipular, o que não seria o caso nosso. E precisamos também estarmos sempre frisando
coisas que nós fazemos melhor e que muitas vezes não são lembradas. Em 2016, no governo do PT, em Minas Gerais, teve a tragédia de Mariana. Nada mudou. Em 2019, em janeiro, no primeiro mês da minha primeira gestão, tivemos a tragédia de Brumadinho, a segunda no intervalo de 3 anos. Fizemos uma série de mudanças. Eu tenho plena convicção que a chance de acontecer uma nova tragédia, como aconteceu em Mariana, em Brumadinho hoje, é muito menor, porque nós fizemos muitas correções. Hoje, as barragens em Minas Gerais, que ofereciam risco, estão sendo todas descomissionadas, esvaziadas. Milhares de caminhões levando esse material para ser reprocessado. Hoje, a mineração em Minas Gerais, em vez de depender de água e fazer barragens, é uma mineração filtrada, a seco, que não oferece o mesmo risco. Rios que estavam sujos estão limpos hoje, só que a gente trabalha tanto que não divulga o que é feito. Então, é algo que nós precisamos aprimorar. Eu tenho cobrado muito da minha área de comunicação, nós mostrarmos mais aquilo que nós, que acreditamos no liberalismo, somos capazes de fazer. E eu faço aqui, temos muita gente jovem, precisamos participar mais da política também. Eu só aprendi isso aos 54 anos, eu condenava a política. Além de me manter distante, enxergava na política algo negativo. E nós precisamos participar, não precisa ser candidato, mas é preciso falar para um candidato bom: eu estou te apoiando, eu vou ajudar aqui com o pouco que eu tenho, eu vou te levar na minha empresa, no meu condomínio, na minha família, para poder você falar e divulgar as suas ideias e ser mais conhecido. É com esse trabalho que nós vamos fazer com que pessoas melhores ganhem a eleição e oxigenem mais o mundo político no Brasil, que precisa de mais liberdade e de menos pessoas acreditando no santo Estado, que na verdade é um demônio e não um santo. Então precisamos... dessa participação. Eu, que sempre fui distante, sei que pequei muito na minha vida, mas eu estou pagando com multa, com juros e com correção monetária. Então, para ninguém ter de pagar tão caro lá na frente, né, governador Leite, que comece a pagar desde já em pequenas prestações, para não acumular um débito tão grande quanto o meu. Então, o que eu espero de vocês é isso aqui: mais participação. Só acreditar no liberalismo não resolve. Nós temos de estar participando ativamente. O Rio Grande do Sul tem um excelente deputado federal, Marcel Van Hatten, e vários outros aí. E isso é que faz diferença, é nós termos lá em Brasília, que é o centro das decisões, pessoas que possam lutar pelos interesses da sociedade. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o governador Eduardo Leite, eu gostaria de lembrar, né, Zema, que alguns dos valores mais caros aos liberais são justamente o respeito, a tolerância e a pluralidade. Então, dado que nós estamos no Fórum da Liberdade, por favor, peço ao público que pratiquem esses valores. Eduardo, por favor, a palavra está contigo. Muito obrigado, Vitória. A liberdade é de vaiar também, então aqueles que querem vaiar não tem problema, podem fazer a sua vaia. Não tenho nenhum problema com elas. Eu estou na vida pública há 20 anos.
há 20 anos praticamente, quando eu concorri pela primeira vez a vereador. E se é para defender a liberdade é de escolha no caminho, né, da vida de cada um, e eu escolhi uma vida desde cedo para o serviço público através de cargos eletivos, para a qual eu me dedico desde os meus 19 anos, quando eu concorri a vereador na minha cidade. Fui vaiado muitas vezes, me tornei o presidente da Câmara de Vereadores mais jovem da minha cidade, o prefeito mais jovem da minha cidade, tomando vaia. Fui vaiado, aliás, me lembro no meu primeiro ano de governo, eu cheguei a ter um dia que tinham 10 mil manifestantes aqui no estado do Rio Grande do Sul, na frente do Palácio Zema, por conta das reformas que estávamos empreendendo, as reformas nas carreiras do serviço público, na Previdência, muito profundas aqui no estado, e no mesmo dia eu era criticado pelo MBL. Então tinha o MBL me criticando de um lado, tinha os sindicatos me atacando do outro, e estou aqui pela primeira vez um governador reeleito na história aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, tenho absoluta tranquilidade, absoluta tranquilidade. A gente que está na vida pública está exposto a isso. Quero trazer para vocês, eu venho ao Fórum da Liberdade sabendo que, naturalmente, há torcidas para um, para o outro, absolutamente legítimo, e acho que torcem para boas figuras, torço por ti também, Zema, pode ter certeza, porque a tua presença nos fóruns dos governadores, ao lado do Zema, ao lado do Tarcísio e de outros governadores que têm o meu maior respeito, com quem compartilho ideias, nós buscamos estabelecer nos fóruns dos governadores justamente a defesa das nossas ideias, que são muito comuns, e que eu trago aqui para este fórum, que é também de um debate de ideias, mais do que um comício, né? Tenho certeza, mais do que qualquer tipo de torcida para um lado ou para o outro, para debater as ideias. Por isso tem um maior respeito o Fórum da Liberdade. Há 4 anos eu estive aqui no Fórum da Liberdade, como governador, participando da abertura, e naquele momento, Vitória, eu trazia especialmente as ideias que norteariam ali o nosso governo, Zema, num quadro muito semelhante ao de Minas Gerais, né? Também sem pagar os salários em dia, também com dívidas acumuladas, com incapacidade de fazer investimentos, com alíquotas de impostos majorados que nós tínhamos também aqui e também lá no teu estado de Minas Gerais, por conta, e mesmo assim não pagava as contas, né? Os impostos aumentados e mesmo assim as contas não estavam em dia. Pois bem, estamos aqui, nossos 2 governos, entregando neste momento salários em dia, investimentos, com as alíquotas reduzidas. O que quer dizer que aquelas reformas que encaminhamos deram os seus resultados. Daqui a 4 anos nós falávamos sobre as intenções. De lá para cá, o que a gente identifica que no Rio Grande do Sul se apresenta? Porque acho que é importante lembrar disso. Não há caso de prosperidade no mundo, não há uma sociedade, não há um país que tenha exemplo de ter tido sucesso no setor privado com um setor público desarranjado, desorganizado. Então, o que nós precisamos é justamente que o governo tenha organização. Aí vou trazer até um exemplo agora que merece, na minha visão, estamos falando sobre o Brasil, o caminho para o Brasil, e um dos pontos que mais tem chamado a atenção recentemente é o do arcabouço fiscal. E eu quero aqui apresentar a minha crítica ao que se está apresentando pelo governo federal. Esse arcabouço fiscal, ele pressiona o aumento de receitas sem gerar análise sobre a qualidade do gasto. E isso é absolutamente negativo para o país. A gente precisa de regras fiscais que pressionem o governo a gastar menos. Então, por exemplo, quando a gente adota, inclusive pelo regime de recuperação fiscal, lá em Minas e aqui, teto de gastos, isso impõe escolhas para o governo. E isso é muito importante, né? O arcabouço que se está apresentando, ele premia o aumento da receita. Se aumentar a receita, pode gastar mais. Bom, isso acaba fazendo o quê? Mais pressão por impostos, mais arrecadação por parte dos governos, sem olhar a qualidade do gasto, que é um dos grandes problemas do Brasil. A falta de análise de efetividade das políticas públicas, a inércia do gasto público, programas que são criados e são continuados anos a fio, sem uma análise de qualidade do que aquilo está efetivamente impactando economicamente, socialmente e gastando mal. E se o governo
está sempre querendo, sempre tem pressão de grupos aqui ou ali. Isso é uma coisa que eu, depois de ter sido prefeito e governador, sempre digo, às vezes a gente se sente menos administrador do interesse público e mais o administrador de um conjunto de interesses privados. Sempre há um grupo pressionando por atender a sua demanda, tanto dos servidores públicos querendo os seus benefícios, quanto também setores econômicos específicos querendo algum tipo de incentivo e benefício para aquele setor especificamente. Então, são vários interesses que estão sendo administrados. Se você não tem regra fiscal que estabeleça a obrigatoriedade da escolha ao governante, ele então vai fazer o quê? Colocar a conta para aqueles que não se mobilizam. A sociedade toda acaba pagando a conta. Quem se mobiliza, recebe, dá aumento para esse, dá o benefício para aquele, e quem vai pagar a conta? A sociedade como um todo. Não é por acaso que no Rio Grande do Sul, tanto quanto nos outros estados, a escolha recaiu no aumento de impostos sobre as chamadas blue chips, que são combustível, energia e comunicações, porque são aqueles que atingem a sociedade como um todo, enquanto determinados setores recebem algum tipo de benefício específico, gerando ainda mais anacronismo no nosso sistema tributário, porque você tem uma série de regimes especiais, se é desde a Zona Franca de Manaus até outras situações, de benefícios específicos para setores. E aí gera uma bagunça, uma dificuldade de fazer a organização desse sistema contábil, né? Qualquer empresa, aliás, o doutor Jorge, que está aqui, dos que justamente salienta muito isso, não são poucos os casos de empresas que precisam ter mais gente na contabilidade do que na atividade fim da empresa, porque precisam administrar uma relação difícil com o fisco. Muito bem, o que nós vemos fazendo no âmbito dos estados? Aqui no Rio Grande do Sul, nós fomos o primeiro estado a ter uma lei de liberdade econômica própria. Nós tivemos o avanço de uma lei, de um código ambiental que estabeleceu a licença por adesão e compromisso. Presidente Gedeão, aqui sabe bem do que estou falando, presidente da Farsul, a nossa Federação da Agricultura, nós avançamos muito na legislação ambiental, tirando restrições que eram específicas do Rio Grande do Sul. A legislação ambiental no nível nacional apresentando algo e aqui no Rio Grande do Sul querendo ser mais duro. Então, a lei de agroquímicos, por exemplo, estabelecendo restrições adicionais no estado do Rio Grande do Sul. A lei para o licenciamento ambiental se estabelecia 100 metros de margem que não podia ser estabelecida a atividade, no Rio Grande do Sul era 200. Nós alinhamos essa legislação toda, tirando as restrições adicionais que o Estado apresentava. E criamos uma licença por adesão e compromisso, onde o empreendedor diz justamente o que está fazendo, assume os compromissos de obedecer à lei, mas não fica condicionado à análise pelo Estado, que dirá se está tudo ok ou não, ou seja, dispensa a análise do Estado. Ele está avisando o Estado do seu empreendimento, o Estado toma ciência e o Estado fiscaliza se está sendo atendido ou não. Por quê? Porque a gente perde muito economicamente com a desconfiança. Sempre que a gente coloca alguma etapa burocrática, Ricardo, nosso vice-prefeito e ex-presidente do IEE, que está aqui, é um grande defensor disso, sempre que a gente coloca mais alguma etapa burocrática para que se prove por parte do empreendedor que está fazendo a coisa certa, a gente está criando dificuldades e embaraços. Bom, em alguma situação de alto risco, pode ser admissível, mas nas situações de baixo risco, não é razoável que a gente exija, transforme uma odisseia a vida do empreendedor para poder abrir o seu negócio. E por isso, nós criamos essa licença por adesão e compromisso, por exemplo. Ele avisa o Estado fiscaliza, pune quem está fazendo errado, mas não pune os 95%, 99% que fazem certo, desconfiando deles, exigindo uma comprovação de estar fazendo a coisa certa. Então, isso é o que passa a correr na licença por adesão e compromisso, por exemplo. Nós alteramos a legislação também do plano de combate a incêndios, continuando a ser rigorosos e acompanhando. Está aqui o nosso prefeito de Santa Maria, onde houve uma tragédia, né, onde muitas vidas de jovens foram perdidas.
E é importante que haja fiscalização, que o poder público acompanhe, mas não é razoável exigir algum tipo de alvará para uma atividade que não apresenta risco, e não se deixa de exigir observação de regras dessas pessoas. Eu insisto, o poder público precisa fiscalizar. Perde-se muito com a desconfiança. Aliás, eu pego um exemplo muito claro até, Vitória, que é, a gente vai em alguns outros países e observa às vezes que não tem catraca para poder acessar um ônibus, por exemplo, como na Alemanha, ou um metrô. Eu digo que a desconfiança custa caro, porque você tem, por desconfiar das pessoas, que botar todo um sistema, né, de catraca para impedir a passagem das pessoas se elas não tiverem pago. Então, sempre que você desconfia, você tem que criar etapas que condicionam, que obstaculizam e que geram perda de oportunidades de negócios aqui também. Eu traria ainda para a questão da produtividade, a questão tributária que eu estava falando. O Brasil precisa estar falando muito sobre uma reforma tributária, e aí junto com o tema do arcabouço fiscal, todos desejamos reforma tributária. Eu defendo que junto com uma reforma tributária deveria vir uma reforma administrativa profunda, com validade para os servidores que estão em efetivo exercício. Não pode ser apenas para os novos entrantes, porque nós temos pressa. O que acontece aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo? O nosso déficit previdenciário, quando a gente entrou no governo, era 12 bilhões de reais. Se não tivéssemos feito as reformas que fizemos, estaria em perto de 15 bilhões de reais. Está em 9, a gente conseguiu reduzir esse déficit, mas ainda são 9 bilhões de reais de decisões do passado que nos custam no presente. O que significa isso? Significa uma bola de ferro que nos limita os movimentos no presente em direção ao futuro. Porque lá no passado o governo contratou com benefícios, com vantagens, sem formar fundo para a Previdência, e hoje a gente paga essa conta. Se você faz algum tipo de reforma administrativa que vai ter apenas impacto para aqueles que forem entrar, você vai demorar mais a promover a economia, e mais tempo você vai continuar gastando com o passado um dinheiro que faz falta no presente para investir no futuro. Educação é um exemplo, e se a gente defende liberdade econômica, e defendemos, cientes de que nós devemos dar um mesmo ponto de partida. Está aqui a Mari Pimentel, nossa vereadora, grande defensora da educação aqui, que percorre as escolas, tenho acompanhado o mandato dela. Mari sabe muito bem disso. A gente quer o mesmo ponto de partida para todos. Só que nós temos, dos 500 milhões de reais que gastamos em salário para professores no Estado, 350 milhões vão para os aposentados. 200 é que vão para os professores que estão em atividade. Então, significa que sempre que nós damos aumento salarial para os professores, pelo direito de paridade e de integralidade que há aos professores aposentados, a cada R$10 que eu gasto, que eu coloque de aumento salarial, na verdade, 3, 4 é que vão para a educação, para melhorar a educação, porque, na verdade, 6 a 7 reais estão indo para o passado, não estão melhorando a educação. Se a Assembleia Legislativa me disser, eu tenho R$1 bilhão para dar em melhorias salariais aqui para os professores, na verdade, 300 milhões de reais é que vão para melhorar a educação com os salários dos atuais professores, porque 700 milhões vão para os aposentados, e não é culpa deles. Todo o meu respeito aos aposentados, não foram eles que escolheram, foi uma Assembleia Legislativa, com um governo lá no passado que tomou decisão de assim remunerar, de assim fazer um sistema previdenciário, que hoje todos pagamos a conta. Então, o Brasil que a gente quer, né, para onde que a gente vai? Tem que ter ajuste nas contas. Quem não cuida das contas não cuida das pessoas. Não adianta dizer que vai cuidar das pessoas se não tiver contas organizadas. Não adianta dizer que quer o melhor para a população mais pobre se mexe no marco regulatório do saneamento para permanecer com empresas estatais que não são eficientes. Não são eficientes. E por isso que o Zema tirou lá a Copasa da Associação das Empresas Estatais,
tanto quanto nós tiramos a Corsã também da Associação das Empresas Estatais, porque não compartilhamos dessa ideia. E vou encerrar aqui só esse trecho da manifestação para ir para as perguntas, Vitória, para destacar o seguinte: se a gente quer realmente que tenha qualidade de vida para essa população mais pobre, elas não querem uma empresa de saneamento, eles querem saneamento na frente da casa deles, eles querem estar distante das doenças infecto-contagiosas, que tiram a produtividade da nossa população, porque cada trabalhador que adoece e cada criança que adoece porque tem esgoto na frente de casa a céu aberto, é menos produtividade para todo mundo. Então não são só eles que são afetados, e por isso tem que ser uma luta de todos aqui, de todos nós, de toda a sociedade, que sim, a gente avance na privatização dessas empresas. O papel do Estado é dizer o que ele quer, contratar, regula, fiscaliza, diz o que quer nesse caso, porque nesse caso a gente tem um monopólio natural pela escala que o saneamento tem. Você não vai fazer, até aqui pelo menos não parece pertinente, nas tecnologias existentes, que você tenha competição no saneamento com várias empresas podendo prestar o serviço. Teria que arrebentar as ruas várias vezes para abrir vários tipos de encanamentos para cada uma das empresas, não parece pertinente. Em princípio, até aqui, claro que tenha novas tecnologias que possam, eventualmente, até colocar algum tipo de competição. Então, você vai ter uma empresa prestando serviço num território. E aí tem regulação do Estado, fiscaliza. Mas operar, o Estado já mostrou que é ineficiente. Em 60 anos, uma empresa estatal no Rio Grande do Sul fez 20% de esgoto coletado e tratado aqui no Estado. E eu vi o presidente da República dizendo que tem que dar um voto de confiança para as empresas estatais. Elas já tiveram a oportunidade, se mostraram ineficientes. Vamos apostar no caminho da iniciativa privada. Muito obrigado. Bom, vamos às perguntas, então. Falando um pouco de política, que é o tema do painel, apesar do sucesso das reeleições dos senhores, Eduardo Leite sendo o primeiro governador reeleito no Rio Grande do Sul e Romeu Zema reeleito no primeiro turno em Minas Gerais, os partidos enfrentaram uma certa turbulência nas últimas eleições. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, tanto o Novo quanto o PSDB. Eu e o governador Leite, além de termos estados quebrados, temos partidos problemáticos, né? Então, temos muitas coincidências. Mas eu que sou do Partido Novo, continuo no Novo, acredito na proposta do Partido Novo, que enfrentou muitas turbulências, mas continua sendo um partido de propostas, um partido que preza a meritocracia e que tem uma postura de querer fazer uma política diferente no Brasil, que é necessária. Tivemos um revés como o PSDB e vários outros partidos nessa última eleição, perdemos espaço. Para nós que já éramos pequenos, talvez o dano tenha sido até maior do que para o próprio PSDB. Mas estamos com uma direção nova, presidente novo, Eduardo Ribeiro, que inclusive está aqui, tem feito um belo trabalho de reestruturar. O ano que vem, nas eleições municipais, o partido já vai mostrar essas mudanças. Na última eleição municipal, eu briguei para que em Minas Gerais, que tem 853 municípios, nós disputássemos pelo menos em 15, 20 cidades. Deixaram nós disputarmos em 5. E aquilo foi um balde de água fria na fervura. Muita gente se desfiliou, ficou decepcionada com o partido, mas a atual gestão do presidente Eduardo Ribeiro está reconstruindo, e com a eleição de um número maior de prefeitos e de vereadores em 2024, com certeza o partido vai criar uma base para que no futuro venha a ter candidatos a deputados estaduais, federais,
coisa que ele não tem hoje, já que nunca privilegiou essa eleição de base, que, do meu ponto de vista, é muito importante. Então, o partido está remodelado e pronto para crescer, e eu, pessoalmente, estarei contribuindo, como tenho feito, indo em diversos encontros, não só em Minas, como no Brasil todo. O PSDB, ao longo da sua história, antagonizou com o PT. Na eleição de 2018, sofreu um grande revés já ao não levar a candidatura do PSDB ao segundo turno. E, ao longo dos últimos 4 anos, parece ter passado por uma grave crise de identidade, porque, se de um lado antagonizamos sim com o PT e divergimos fortemente das ideias, especialmente sobre o tamanho do Estado, sobre privatizações, sobre reformas e tantos outros temas, nós não compactuamos com preconceito e com intolerância também que nós identificamos, pelo menos eu e um grupo do PSDB, em relação ao que se evidenciou no país nos últimos anos. Preconceitos em relação a grupos. Eu entendo que, se nós defendemos a liberdade, nós precisamos defender também a liberdade de escolha, a liberdade de orientação sexual, todas as raças, credos, todas as culturas religiosas. Nós precisamos trilhar esse caminho. Então, não nos vemos representados nem no que se passou no país nos últimos 4 anos e nem no que está aí. E isso não é ficar em cima do muro, ao contrário do que se projete, que se coloque em relação ao PSDB. Mas o partido passou por uma crise de identidade. Por quê? Porque tanto tempo antagonizando com o PT, logo levou, talvez, uma parte do partido a entender que, se estava no lado oposto do PT, tinha que estar com aquele que estava no poder. E eu não entendo que seja dessa forma, né? Que seja razoável isso. Aliás, quero consignar aqui, quando me perguntam sobre 2026, eu digo, não é sobre qualquer, e nem pode ser sobre qualquer projeto pessoal. Eu vou estar ao lado daquilo que apontar ao Brasil uma alternativa a Lula e Bolsonaro. Nós temos que sair desta polarização. Tem um grande nome aqui também. Quero deixar consignado isso. E por isso, se alguém aqui quis dizer, de alguma forma, que quer parecer ter torcida mais para um do que para o outro, eu quero deixar muito claro. Da minha parte, não haverá divisão. Eu quero estar junto com o Zema, quero estar junto com o Tarcísio, quero estar junto com todos aqueles que entenderem que é possível uma alternativa ao que está aí. Eu não quero ir para a eleição de 2026 escolhendo simplesmente o que eu não quero. Eu acho que a eleição é um momento muito importante para a gente desperdiçar votando contra. A gente tem que votar a favor do que a gente deseja, a gente tem que votar pelo que a gente sonha. A gente vai para uma eleição com o que a gente sonha, com os sonhos, com as esperanças de uma população, e não simplesmente para tentar evitar esse ou aquele. Isso não é razoável. Então, tenho uma missão para dentro do meu partido, promover, inclusive, uma revisão profunda, né, do partido sobre as suas bandeiras e o que ele defende, para ficar claro o que ele defende, para haver coesão e coerência do entendimento. O fica em casa isso já passou, gente. Isso, pelo amor de Deus. Olha, tá bem. Legal. Grande abraço. Tirei a liberdade das pessoas e as pessoas me reelegeram. Então, as pessoas são taradas para estarem aqui. É isso. Por favor. Tá bem. Você teve os seus minutos. Então, o que nós vamos promover para dentro do PSDB é a discussão justamente sobre essas bandeiras, alinhar
alternativa à polarização que se apresentou com partidos que tenham programa, visão, propósito. Infelizmente, eu vejo aqui muitos que só gravitam em torno do poder, né? E não tem um projeto, um propósito para o país. Então, o PSDB tem, historicamente, tem esta tradição, governou o Brasil com o presidente Fernando Henrique, que foi uma colaboração importante naquele momento histórico para a estabilização da economia, para a estabilização democrática de um país que tinha acabado de sair de um regime militar e que tinha visto o seu primeiro presidente eleito ser cassado. Então, o governo que o PSDB fez no Brasil avança nos temas justamente das privatizações, da estabilização econômica e, infelizmente, né, depois a gente vê um revés desta agenda para o país. O que eu quero é ajudar a construir força política para uma alternativa política ao que está aí posto nesta última eleição, e estou convencido de que o PSDB cumpre ainda e continuará cumprindo, no novo formato que vem a ter, um papel importante no centro democrático do Brasil. Estou começando a achar que não é o Eduardo que tem que ficar em casa. Na percepção dos senhores, qual o balanço dos primeiros meses de governo nos seus respectivos estados e também no Brasil? Se puderem fazer um breve comentário. E aí... Bom, do meu governo, eu diria que nós temos, Vitória, continuado aquilo que nós já tínhamos iniciado. Há 4 anos atrás, quando eu assumi, nós não tínhamos uma obra em Minas Gerais. Sequer uma escola estava tendo a parede pintada, que o Estado estava naquela situação caótica, totalmente abandonado. Hoje, nós já reformamos mais de 1.500 escolas, esse projeto continua de melhoria das escolas estaduais, estamos construindo e vamos concluir em 2, 3 anos 6 hospitais regionais de grande porte, obras paralisadas lá atrás no governo anterior. Estamos concluindo também 180 UBSs, unidades básicas de saúde, que também ficaram paralisadas, já entregamos mais de 90. Então, são vários projetos que estão em andamento nesse momento. Se eu não tivesse sido reeleito, o governador que estivesse aqui hoje teria condição de levar tudo isso adiante, porque um estado do tamanho do Rio Grande do Sul, do tamanho de Minas, não pode ficar sem obra, sem projetos em andamento. Então, nesse momento, a grande prioridade nossa é melhorarmos as estradas do estado. Nós temos lá, Eduardo, a maioria das estradas, 90% com mais de 10 anos de asfalto. Quando vem um verão mais chuvoso como esse, o dano é terrível. Então, nesse momento, o nosso foco é melhorarmos as estradas. E o governo federal parece que está esquecendo de olhar para o futuro. Está muito ressentido com o passado, vivendo um clima de revanchismo que não é o que vai levar o Brasil para o futuro. E mudando, como o Eduardo falou, a lei do saneamento, que acaba mais sendo um impeditivo do que uma solução. Municípios, estados, União não têm recursos suficientes para investimentos no saneamento. Precisamos do setor privado e parece que quem está lá não enxerga. Para pegar o gancho aqui, né, desse tema, Zema, que nos une, entre outros tantos temas, do saneamento, tem o ponto dos recursos que as empresas públicas não têm para fazer o investimento. No caso aqui da Corsan,
a gente conseguiu fazer nos últimos anos, com grande esforço, aumentar para 400 milhões de reais. Precisa de 1,5 bilhão por ano de investimentos para poder atingir o que o marco regulatório de saneamento estabelece da universalização lá no início da próxima década. Então, mas não é só uma questão de recurso, né? É uma questão de capacidade da máquina pública, do que é estatal. O que acontece, para o pessoal todo entender? Saneamento exige fazer a rede coletora lá no bairro. O coletor geral que vai trazer este esgoto até um coletor tronco que vai levar até uma estação de tratamento. E no meio do caminho, várias estações elevatórias, interceptores, enfim, dependendo do tipo de terreno. O que acontece é que você tem que fazer uma licitação para cada uma das obras, porque o Tribunal de Contas exige isso, senão você está fazendo, se você fosse fazer uma licitação única, você poderia estar direcionando, senão o doutor Marcelo Lemos Dornelles está aqui, do Ministério Público, acionaria o Estado por estar fazendo, não, estou brincando, um grande parceiro, diligente sempre, mas o Ministério Público fica no encalço, tem uma legislação, enfim, eles têm que fazer, observar. Se você fizer uma única licitação, você vai colocar aquilo num tamanho que vai direcionar a licitação para alguma grande empresa. Então, tem que fazer uma licitação para a rede coletora, uma licitação para o coletor tronco e uma licitação para a estação de tratamento. O que acaba acontecendo muitas vezes? A rede consegue ser feita, mas a licitação da estação embananou lá na justiça por alguma coisa, ou a obra da estação ficou pronta e o governo não conseguiu terminar a obra da rede, então a estação está pronta e não tem esgoto a ser tratado porque a rede que traz para aquela estação não foi feita. Então, além de casos em que a obra é feita e ela não funciona porque a solução que foi colocada pela... Isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, no litoral norte, que é fundamental para empreendimentos privados, condomínios, indústrias, enfim, tinha que fazer uma estação de tratamento. Foi feita a estação de tratamento. A solução que foi feita não se revelou adequada e agora tem que fazer um novo projeto, uma nova licitação. É interminável. Se você coloca isso no setor privado, o poder público fica no papel do seguinte: me entrega o saneamento. Se você não entregar, vai ser multado, vai ser penalizado, tudo mais. E o privado, se tiver nova tecnologia que ele possa acoplar para ser mais rápido, ele consegue acoplar a tecnologia, ele consegue assumir riscos que o poder público não consegue. Se surgir uma nova tecnologia de saneamento, a gente não consegue acoplar com velocidade isso numa empresa pública, porque ela é feita para seguir dentro de uma caixinha, né? Só aquilo que já foi testado, que já foi feito, como sempre foi feito, sem sair mais do mesmo. Então, é muito importante que a gente tenha esse avanço no processo de privatização, como a gente está concluindo aqui. Então, eu já esgotei meu tempo, mas a gente tem que concluir o processo de privatização da Corsan, que nós estamos concluindo, é a 5ª privatização feita pelo nosso governo, CE Geradora, CE Transmissora, CE Distribuidora, Sulgás, e a Corsan é a 5ª privatização. Eu sei que o Zema vai liderar lá privatizações importantes nesse ciclo de governo. Concessões, né? A gente está fazendo agora o edital para a concessão do presídio de Erechim, concessão de parques ambientais que nós já fizemos, Parque do Caracol, para iniciativa privada. Aliás, para quem é de fora do estado, sejam todos muito bem-vindos, tem que conhecer, além da Serra Gaúcha, um outro parque, vou dar um exemplo aqui, que é o Parque do Turvo. Além de visitar Santa Maria, pôs o bom também, aqui, porque senão fica bravo comigo que eu não falei de Santa Maria. Mas o Parque do Turvo, para dar um exemplo, é o Salto do Yucumã. É o maior salto longitudinal, maior cachoeira na horizontal, assim, né? Na fronteira com a Argentina. Belíssimo lugar, incrível. Não tinha nada de infraestrutura lá, porque era um parque público. Agora foi concedida a iniciativa privada, vai ter investimentos para poder receber todas as pessoas lá. Então, o que a gente vai apostar nesse segundo mandato é seguir essa agenda, concessões, chamar o setor privado para fazer investimentos e, com a capacidade que o setor público passou a ter, fazer os investimentos também em infraestrutura para o Estado ter todos os municípios com ligação asfáltica, regionais, ligações regionais feitas, melhorar a nossa competitividade também do ponto de vista logístico aí. Acho que estamos bem em sintonia, Zema.
É isso aí. A gente pode até mudar o slogan, Zema, mas precisamos privatizar. Muito obrigada, governadores. Obrigada, Zema. Obrigada, Eduardo.